Se hoje em dia o povo judeu não oferece sacrifícios de animais, como eles podem obter a expiação dos pecados e receber o perdão de Deus? Sim. Olha, os judeus aprenderam a viver sem os sacrifícios de animais 500 anos antes de Cristo. O que é que aconteceu 500 anos antes de Cristo? O templo foi destruído por Nabucodonosor. O templo que estava lá no Reino do Sul, Judá, na cidade de Jerusalém, ele foi desmontado pelos babilônicos como juízo de Deus. 100 anos antes, Deus tinha mandado os assírios que levaram o Reino do Norte, capital Samaria, em cativeiro por conta da idolatria. E depois foi a vez do Reino do Sul, capital Jerusalém, onde estava o templo. Os judeus foram para o cativeiro e durante 70 anos eles ficaram lá sem oferecer sacrifícios, porque o templo tinha sido destruído. E o sacrifício só podia ser oferecido no templo e pelos levitas. Ninguém podia, em casa, matar um animal e pensar que aquilo seria aceitável a Deus, porque não era. Deus estava dizendo que era para ser pelos levitas e tinha que ser no local que ele tinha determinado, que era Jerusalém. 70 anos de cativeiro, eles voltam, o templo é reconstruído e eles recomeçam a fazer os sacrifícios de animais. Começam a refazer os sacrifícios de animais. Aquilo não durou assim. Aí, durante esse período de 70 anos, em que eles não ofereceram sacrifícios, surgem as sinagogas. Surge a sinagoga. Por quê? Porque uma vez que eles não tinham templo, eles precisavam de um local onde eles se reuniam, pelo menos para estudar a lei de Deus. E aí é que surge a figura do escriba, que é aquele que copia a lei. O primeiro é Esdras, é aquele que copia a lei e que ensina a lei ao povo. Quando você começa a ler o Novo Testamento, você se depara com a figura do fariseu, do escriba e da sinagoga, que não tem no Antigo Testamento. E você pergunta, de onde é que veio isso? Surge no período intertestamentário, quando Israel está lá na Babilônia, sem poder oferecer sacrifícios, e surge então a sinagoga como opção. Eles se reuniam para cantar, ler a palavra de Deus e ser instruído pelos levitas. No caso, Esdras era um levita, não é? Da tribo de Levi. E Esdras, então, é o protótipo dos escribas. Eles voltam, não é? Reconstroem o templo, mas aí já tem a sinagoga como instituição. Aí você tem o templo e a sinagoga. Ele ia para o templo oferecer sacrifício e no sábado para a sinagoga para aprender a lei. Então, era assim que funcionava. Nesse período, Israel é dominado por outras potências estrangeiras, além dos babilônicos, vem os medos e persas, depois vem os gregos, Alexandre o Grande, com um programa de helenização, de aculturação dos povos, queria, inclusive, fechar o templo de Jerusalém. Antíoco Epifânio IV, que era um seleucida, ele, quando assumiu o trono, ele sacrificou um porco no altar de Jerusalém, um animal imundo, né? Que Daniel identifica como sendo abominável da desolação. Então, os judeus ficaram muito com medo de perder a identidade deles. E surgiu um grupo que liderava Israel, os judeus, para não se sujeitar à imposição dos gentios. Esse grupo começou a ser chamado de fariseus, que vem da palavra grega aforizo. Veja que as vogais são as mesmas, né? Aforizo. Então, fariseu, que significa separado. Aforizo é o verbo separar. Então, eles se chamavam os separados, aqueles que não se envolviam com os gentios. É a origem dos fariseus. Então, quando Jesus aparece no cenário, você tem esse contexto. Os judeus indo para o templo, que já tinha passado por uma reforma muito grande. Herodes o Grande tinha feito reformas imensas no templo para agradar os judeus, a ponto de ele ficar parecido com o de Salomão, o templo de Salomão. Você tinha os fariseus, que era o partido dominante, portanto, era uma religião legalista, o judaísmo virou legalista, e você tinha a figura do escriba, que era o cara que ensinava na sinagoga. Não é? Jerusalém é destruída no ano 70. Outra vez, né, os judeus
rejeitaram o Messias e Deus mandou os romanos dessa vez. Aí destruíram e o templo foi arrasado até o dia de hoje. Isso foi um problema para os judeus? Não, porque eles sabiam sobreviver sem sacrifício. Tem um rabino que disse o seguinte: ler e estudar a lei é melhor do que qualquer sacrifício. Baseado no próprio Antigo Testamento, onde Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, para o judeu hoje, tem gente que diz assim, os judeus estão ansiosos para voltar para Israel, para reconstruir o templo, para poder oferecer sacrifício. Nada. Os judeus já vivem sem templo há 2000 anos, já se adaptaram. Leitura da lei, tem as próprias regras e tradições deles. Quem quer a reconstrução do templo é uma minoria de judeu ortodoxo. Mas o judeu mesmo, para ele, a leitura da lei e a obediência à lei vale mais do que sacrifício. E os dispensacionalistas também. Né? Os dispensacionalistas querem mais do que os judeus, do que o templo seja reconstruído.